Hoje a gente vai falar de parto. Parto é algo que traz também muita ansiedade para a mãe, né, para a família em si, por conta de aspectos culturais que envolvem, né, as crenças do parto e várias questões que vão trazer mesmo ansiedade. A gente precisa entender que o parto, ele é uma grande travessia que leva a mãe a um novo capítulo da vida, repleto de emoções, repleto de angústias e satisfações também, e que culmina ali na chegada de uma nova vida ao mundo, o tão esperado bebezinho de vocês. Então, se preparar para o parto é fundamental. Então, eu quero começar fazendo uma pergunta. Você tem medo do parto? Se você tem medo do parto, o que que te leva a ter medo desse parto? Alguma alguma experiência que você observou ou alguém trouxe para você de uma forma negativa? É o medo da dor? É o medo de não saber o que vai acontecer? São as incertezas que vão trazer para você essa ansiedade? O que que faz você ter medo desse parto? Primeiro a gente tem que entender, diferenciar o que que é o parto normal e o que que é cesariana, né? São duas vias de parto possíveis. E isso talvez traga até um pouco mais de ansiedade, né? Qual via escolher, qual que é melhor, qual que é pior. Existem muitos julgamentos em relação a essas vias de parto, né? As escolhas das mulheres. Mas para vocês escolherem, terem uma escolha consciente, vocês têm que saber exatamente o que que é e como que se dá cada uma delas. No parto normal, a gente tem essa figura, né? Uma mãe ativa, segurando o bebê, essa possibilidade do bebê manter um contato pela pele precoce com a mãe, desse bebê nascer mais ativo também ao passar pelo canal de parto, porque esse bebezinho ele vai tendo ali liberação de adrenalina, liberação de alguns hormônios que vão ajudar na adaptação do lado de fora. Então, o trabalho de parto ele é muito importante nesse sentido. Em contrapartida, a gente tem a cesariana, que é uma cirurgia, claro, com suas necessidades, salva vidas, mas que acaba sendo ali realizada de uma forma até desnecessária, né? E é justamente essa cena, né? A mãe acaba não tendo muita atividade, né? Porque o bebezinho realmente era retirado. Às vezes, antes do tempo de estar preparado, acaba não passando pelo estresse fisiológico, não liberando os hormônios necessários, né, para sua sobrevivência aqui fora. Então, pode ser um bebezinho que ele vai precisar de algum suporte ventilatório depois que nasce, demora um pouquinho na adaptação aqui do lado de fora. A cesariana marcada, ela acaba sendo um pouco prejudicial no sentido da saúde do bebê nesse sentido, né? Mas a cesariana intraparto, caso ela seja necessária, também pode trazer para o bebê esses mesmos benefícios, né? Que seria num parto normal. Claro que não o trajeto de parto em si. Porque quando o bebezinho ele passa pelo trajeto de parto, que a gente fala ali a bacia, né? O canal de parto, o canal vaginal, vai havendo uma compressão do tórax do bebê, que vai facilitar com que ele tire esse líquido de dentro dele. O bebezinho dentro da barriga ele não respira. Então a gente tem que proporcionar para ele um ambiente adequado para essa transição de um pulmão que estava cheio de líquido dentro da barriga para um pulmão que vai encher de ar. Nós não temos líquido dentro dos nossos pulmões. Então o bebezinho aqui fora, ele tem esse trabalho de ter que respirar, entrar o ar e sair o líquido. Quando o bebê passa pelo canal de parto, essa compressão do tórax faz com que esse líquido ele seja absorvido de uma forma mais rápida, então, essa adaptação aqui fora acaba sendo mais tranquila e mais facilitada por esse sentido. Uma outra questão envolvendo o parto é a chamada Golden Hour, ou hora ouro, né? A hora ouro, ela é vista como crucial, né, no momento do parto. Por quê? Esse bebê, ele estava dentro da barriga num ambiente quentinho, ele passou meses escutando a batida do seu coração, sentindo o seu cheiro. Então, nessa primeira hora de vida do bebê, é uma hora crítica que ele vai precisar para adaptação aqui fora. Quando nessa primeira hora de vida a gente consegue ali estimular o contato pele a pele, esse bebê ele vai reconhecer o mundo de uma forma mais tranquila. Ouvindo a batida do seu coração, sentindo o seu cheiro, ele vai ficar mais tranquilo. Isso vai também facilitar a respiração do bebê. O seu corpo vai passar para ele o calor que ele necessita nesse momento. Hora que vai fortalecer o vínculo entre vocês. Passou meses esperando a chegada desse bebê. Então, com isso, vai também prevenir depressão pós-parto, né? O próprio contato pele a pele faz você liberar ocitocina. E ainda favorece a amamentação, porque o bebê está ali do lado, sentindo o cheirinho do leite e buscando para poder sugar. Esse bebê ele sugava dentro da barriga desde cerca de 32 semanas de gestação. E aqui fora, ele vai começar a sugar de uma forma precoce. Então, aproveitar esse período de atividade do bebê é muito importante para favorecer o aleitamento materno. Com isso, vai aumentar a liberação de ocitocina, que vai agir lá no útero,
vai fazer uma contração do útero e vai evitar hemorragia pós-parto. Então, as coisas, elas se entrelaçam. No caso de uma cesariana, o contato pele a pele é dificultado, justamente por conta desses campos que ficam ali perto da mulher, né, que ficam ocluindo ali esse contato, né, na pele da mulher com o bebezinho em si. Num parto normal, a gente já consegue essa facilidade nesses, né, os benefícios mesmo que a Golden Hour proporciona pra gente. Existem no trabalho de parto dois hormônios envolvidos principalmente. Um é a ocitocina, o outro é a adrenalina. A ocitocina é chamada de hormônio do amor. Ela é liberada em situações de prazer, satisfação. Então, no abraço apertado, a gente libera ocitocina. Numa relação sexual prazerosa, a gente libera ocitocina. Isso faz liberar a ocitocina ao longo do tempo. E aqui está o pulo do gato. Aqui está o motivo pelo qual a gente tem que entender melhor o processo de parto para tomar uma escolha consciente. Porque o hormônio do amor não vai ser liberado numa situação de dor e de medo e de incertezas. Então, se você está com dor, entregue, né, cansada, acaba que a liberação de ocitocina fica um pouco comprometida. E isso pode fazer com que o trabalho de parto seja um pouco mais dificultado. Então, a ocitocina ela vai agir lá no útero para poder favorecer as contrações uterinas. E quando a gente está tranquilo, a gente entende que cada contração ela não é mais uma, ela é menos uma. Está chegando o bebê. Então, a forma como você pensa também é um alívio para essa dor. Então, ela é considerada o hormônio do amor, vai favorecer as contrações uterinas, ela é liberada em situações de prazer e ela atua junto com endorfinas, que vão fazer com que essa mulher, lá no período de transição, que a gente vai começar mais para frente, entre na partolândia, que é uma situação de transe mesmo, onde o corpo ele se prepara única e exclusivamente para o nascimento do bebê. Em contrapartida, a gente tem a famosa adrenalina. A adrenalina é um hormônio da fuga, da luta. Quando você está com medo, seu coração fica muito acelerado, a adrenalina foi liberada. Quando você está com dor, a adrenalina é liberada. Então, vai muito de você entender o processo de parto, o processo de dor do parto, tem um enfrentamento melhor, porque se você se entrega, a adrenalina ela é liberada com muita quantidade, isso diminui o efeito da ocitocina e, consequentemente, vai diminuir o ritmo das contrações. Então, quando a gente traz para o cenário do parto essa tranquilidade, essa preparação, a gente entende que o parto ele tende a ser muito mais tranquilo, tende a ser muito mais favorável, um desfecho mais favorável. Por isso que é importante você catar seu acompanhante para se preparar junto com você, porque ele, naquele momento, vai ser o seu escudo, vai ser sua proteção, vai ser a pessoa que você confia para estar ali com você. E por si só, um método não farmacológico de alívio da dor. Isso vai ajudar muito você a enfrentar esse período do parto que traz tantas incertezas, tanto medo, né, passado pelas pessoas mesmo. Isso vai trazer para você uma tranquilidade maior. E fazer com que esses hormônios, né, que devem agir, sejam ali liberados de uma forma natural, sem precisar de muitas intervenções. E o que esperar do momento do parto? Existem três fases principais do trabalho de parto que podem ser subdivididas para ficarem mais didáticas em 6 partes. A primeira delas são os pródromos, ou falso trabalho de parto. Esse período, ele antecede as contrações e ele pode sim, durar semanas antes de você entrar em trabalho de parto. Tem mulheres que ficam com pródromos bem arrastados mesmo ao longo do tempo, e isso é normal. E tá tudo bem. O pródromo, ele normalmente vem à noite, por conta da ação hormonal mesmo, que a noite acaba sendo um pouco mais intensa. Tem alguma dor, é um pouco doloroso, sim, é um pouco desconfortável para essa mulher. Mas é uma contração que ela vem, ela vai embora rapidamente e ela acontece esporadicamente. Então, a gente não considera uma contração ativa do trabalho de parto. Então, por exemplo, a mulher está à noite, sente ali um desconforto, sente que a barriga endureceu um pouquinho com alguma dor. Essa contração vai embora. Passa 1 hora, vem uma outra contração. Passa 3 horas, vem uma outra contração. Durante o dia ela acaba. Ou durante o dia vem esporadicamente. Isso a gente chama de pródromos. E por que ela é considerada falso trabalho de parto? A gente chama assim porque é nesse período que muitas mulheres sem orientação devida vão para o hospital. E quando chegam no hospital, são avaliadas, né, o toque é realizado. E muitas vezes essa mulher está com 2 centímetros de dilatação, 3 centímetros de dilatação. E ela volta para casa. E aí, novamente, no outro dia, ela sente novamente essas contrações, né? Com essa dor, ela vai para a maternidade novamente, está com 2, 3 centímetros de dilatação. Isso vai trazendo uma ansiedade muito grande, porque ela acredita que está entrando em trabalho de parto e está perto do bebezinho nascer. Mas essas contrações, elas não são suficientes para o nascimento do bebê. A gente precisa de contrações mais intensas.
e no decorrer do trabalho de parto, isso vai acontecendo. A segunda fase do trabalho de parto é a fase latente. Na fase latente, a gente já tem contrações com ritmo, mas ainda muito espaçadas. Então, nos pródromos, a gente tinha ali uma, duas contrações durante uma noite inteira. Agora, na fase latente, é uma fase que precede o trabalho de parto ativo. Então, a gente vai ter ali 2 a 3 contrações, pouco dá 20 minutos, vem mais duas contrações, aí dá mais 10 minutos, vem mais duas contrações. Então, são contrações que têm um pouco mais de ritmo, mas ainda são irregulares e um pouco mais intensas do que as contrações dos pródromos. O que a gente orienta normalmente para poder medir a contração? Ou você vai para debaixo do chuveiro e vê se passa, ou você deita de lado e vê se passa. Coloca a mão na barriga, porque a contração ela vem como uma onda mesmo. É assim que está descrito nos livros. Ela começa a chegar, atinge um pico e vai embora. Todo esse percurso ele tem que durar cerca de 40 segundos. Então você tem que ter ali mais contrações no período de 10 minutos. No pródromo, tem vindo ali uma contração de a cada 5, a cada 7 minutos, e isso ainda não é suficiente para você dilatar o total da dilatação que você precisa, que são 10 centímetros de dilatação. A terceira fase do parto, ela é a fase ativa do trabalho de parto. Ali a gente já tem contrações mais intensas, regulares, mais fortes, mais dolorosas. A gente fala de contrações de 3 em 3 minutos, 4 em 4 minutos. A gente precisa de 3 a 4 contrações no período de 10 minutos. Cada uma delas durando, em média, 40 segundos. Então, são contrações que elas vão vir com uma frequência maior. E aí a gente tem um trabalho de parto que umas contrações que vão ser suficientes para você dilatar até ser considerado trabalho de parto. A gente considera trabalho de parto contrações que vêm, né, a cada 3 a 4, né, em 10 minutos, e uma dilatação maior do que 5 centímetros. Então, na fase latente, a gente não tem ainda contração suficiente para dilatar acima de 5 centímetros. Você pode chegar aos 5 centímetros na fase latente e depois tem que engrenar o trabalho de parto. A quarta fase seria a fase de transição do trabalho de parto. É a fase mais dolorosa do trabalho de parto. Por quê? As contrações elas vão ser mais longas e mais doloridas. Então, esse bebê está precisando descer. Essa contração está vindo com mais força justamente para isso acontecer. E muita gente chama de fase da covardia, porque é a fase da desistência. É um momento de intensa dor que a mulher costuma pedir mesmo. E essa é muitas vezes chamada fase da covardia, porque muitas mulheres realmente tendem a desistir. Você se preparou até aqui, você estudou bastante, e chega na fase de transição, você pede, me corta, né? Tira esse neném daqui, faz uma cesariana. Isso é muito comum, porque realmente é uma contração com bastante dor associada. E é por isso que é muito importante o seu acompanhante estar junto com você. Porque não tem profissional no mundo que vai chegar para você e vai falar, tudo bem, a gente não vai fazer cesariana porque você quer o parto normal. O seu acompanhante vai, porque vocês se informaram juntos, vocês estudaram juntos, e isso vai ser possível. Porque ele vai pegar na sua mão e vai falar, calma, não era isso que você queria. E aí você consegue relembrar todo o seu percurso até aqui. Né? Toda a sua atualização, tudo que você estudou, tudo que você quer. Ou passar por essa fase de transição. Então, assim, 99% das mulheres pedem cesariana nessa parte do trabalho de parto, por isso que ela é chamada de fase da covardia, né? Uma fase da desistência, enfim. O quinto período do parto é o expulsivo. O expulsivo, a gente tem uma dilatação de 10 centímetros e também tem os puxos involuntários, que é a vontade de fazer força. O bebê ele desce a um nível ali no canal vaginal que os receptores que estão ali entendem que ele tem que sair. E aí o seu corpo começa a fazer força involuntariamente. Você não precisa fazer força se não estiver com vontade. Se você não está com vontade é porque o seu bebê ainda não desceu o suficiente, tá? Então os pulsos dirigidos, eles não são necessários. Qual que é o problema dos puxos dirigidos? Além deles poderem te machucar, te cansar, eles ainda não permitem uma oxigenação adequada do seu bebê. Então, você fazendo muita força, isso atrapalha o fluxo de oxigênio. Então, o bebezinho, o coraçãozinho dele tende a diminuir quando você faz muita força. Por isso que é muito importante, tanto para você quanto para o bebê, deixar o corpo agir de uma forma fisiológica mesmo, de uma forma mais tranquila. O sexto período do parto é a dectação ou a saída da placenta, né? É quando a placenta nasce. Ela não precisa ser puxada, tá? A placenta ela vai sair de uma forma natural e tá tudo bem.
que acontece no sexto período do parto? O bebê saiu, normalmente vão optar por fazer um manejo ativo do parto, que é a ocitocina intramuscular, no caso do parto normal, e esperar essa placenta sair. A placenta não demora a sair. Ela sai alguns minutinhos depois que o bebê saiu e tá tudo bem, tá? Então corta o cordão do bebê, cordão umbilical, ele fica com você o tempo todo e aí se findou o trabalho de parto.